Uau! Serão 4 temas gerais sobre santidade, ministrados pelo Dom Nicolás, Dom José Antônio, Moisés Azevedo e Emir Nogueira. Ainda terão 12 workshops com temas sobre pastoreio, artes, jovens, pobres, missão, família, espiritualidade e muitos outros. Ainda terá shows exclusivos nos intervalos para os participantes. Ah, eu não posso perder! E você? Quanto mais santos, mais fecundos. Congresso Shalom, 5 e 6 de setembro. Faça sua inscrição. Está en juego la suerte de la humanidad. El hombre puede construir un mundo sin Dios, pero este mundo acabará por volverse contra el hombre. Es Dios mismo que ha venido a compartir nuestra existencia, cada una. Il noi divino costituisce il modello eterno di quello specifico noi, umano, costituito da un uomo e una donna che reciprocamente si donano in una comunione indissolubile e aperta alla vita. Cristo sa cosa è dentro l'uomo, solo Lui lo sa. Lejos de Él solo hay oscuridad y muerte. Vosotros tenéis sed de vida eterna, de vida eterna. Buscad a Cristo, mirad a Cristo, vivid en Cristo. Este es mi mensaje. O frete é grátis em compras acima de R$ 69,90. Acesse agora livrariashalom.org. Aqueles que não tinham uma casa, que estavam expostos ao vírus, à fome e ao calor, hoje são recebidos em um lar de acolhimento pelo projeto Shalom, Amigo dos Pobres. Isso só é possível através da sua comunhão de bens e da sua fidelidade, que alcança o pobre e te faz tocar nas chagas de Cristo. Grande parte desse projeto é mantido por sua comunhão de bens através do Fundo dos Necessitados. Continue tornando isso possível através da sua partilha. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e entrou na casa de Simão. A sogra de Simão estava sofrendo com febre alta e pediram a Jesus em favor dela. Inclinando-se sobre ela, Jesus ameaçou a febre e a febre a deixou. Imediatamente ela se levantou e começou a servi-los. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes, atingidos por diversos males, os levaram a Jesus. Jesus colocava as mãos em cada um deles e os curava. De muitas pessoas também saíam demônios, gritando: Tu és o Filho de Deus.
Jesus os ameaçava e não os deixava falar, porque sabiam que ele era o Messias. Ao raiar do dia, Jesus saiu e foi para um lugar deserto. As multidões o procuravam e, indo até ele, tentavam impedi-lo que os deixasse. Mas Jesus disse: eu devo anunciar a boa nova do reino de Deus também a outras cidades, porque para isso é que eu fui enviado. E pregava nas sinagogas da Judéia, palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Queridos irmãos e irmãs, desde ontem, antes de ontem, na liturgia da palavra, nós estamos vendo um projeto de vida missionária de Jesus. Nós vimos, segunda-feira, que Jesus veio para anunciar a boa nova aos pobres que são aqueles pobres materiais, mas também há outros dois tipos de pobreza muito graves, que são a pobreza moral e a pobreza espiritual. Ontem, nós vimos, por meio da palavra de Deus, que Jesus é um homem de discernimento. Ele, o Verbo encarnado, porta em si toda a capacidade de fazer discernimento, que reconhece o mal e repreende o mal. Não só repreende, expulsa o mal da vida das pessoas. E aqui, no Evangelho de hoje, se nós lembrarmos então também da primeira leitura, nós compreendemos que Jesus veio para anunciar a salvação, curar todo tipo de enfermidade, libertar do poder do demônio e também curar os enfermos. De certo modo, nós poderíamos até compreender, retomar aquelas duas grandes verdades de todo o Novo Testamento. Jesus veio para anunciar a boa nova e também para cuidar daqueles que mais sofrem. Essas são as duas grandes colunas do serviço da igreja. Pregar o Evangelho, anunciar a salvação. Pregando o Evangelho e anunciando a salvação, também cuidar dos mais pobres. É o que acontece hoje no Evangelho. Jesus cura a sogra de Pedro, que estava adoentada. Jesus cura várias pessoas em Cafarnaum. No entanto, também, Jesus prega o Evangelho em Cafarnaum, em todas as cidades vizinhas. Há ainda uma postura bem interessante dos discípulos de Jesus, postura a qual nós devemos estar atentos. Há um verbo aqui que o certo seria traduzir por perseguir. Quando se diz que os apóstolos foram à procura de Jesus, na realidade, os apóstolos perseguiram Jesus. Quando Jesus se levanta, bem de manhãzinha, para se colocar em oração. Quando os apóstolos se dão conta de que ele não estava ali, eles perseguiram Jesus. Eles foram com vontade, com garra, atrás de Jesus, porque queriam segui-lo. Queridos irmãos, a vida de Cristo e a vida dos apóstolos de Cristo são o modelo para a nossa vida. O projeto de vida de Cristo é o modelo para o nosso projeto de vida. Nesse dia, com os apóstolos, nós aprendemos a perseguir Jesus. Nós aprendemos a procurar Jesus, a ir a seu encontro de madrugada, onde quer que ele esteja. Eis aí uma boa dica para a vida de oração. Se o nosso dia é muito movimentado, buscar Jesus, como os discípulos em Cafarnaum procuraram a Jesus no amanhecer do dia, ou antes ainda do amanhecer do dia. E encontrando Jesus, nos unirmos a Ele na sua missão,
a missão de anunciar o Evangelho, e anunciar o Evangelho cuidando também dos enfermos, cuidando dos pobres, nos debruçando sobre aqueles que mais precisam. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.